Estreou recentemente o novo Portal das Comissões do Senado, projeto desenvolvido em conjunto pela Secretaria-Geral da Mesa e pelo Prodasem, para tornar o conteúdo relacionado ao processo legislativo das comissões mais amigável para o usuário. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o Marcos Machado Melo, ele é diretor da Secretaria de Comissões do Senado. Marcos, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado. Bom dia, muito obrigado. Obrigado a todos. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo. Marcos, quem comanda a Secretaria fez para a área técnica do Senado para mudar o portal das comissões? O portal das comissões ele é um dos portais mais acessados do Senado Federal, justamente por conta das importantes informações que a gente tem ali, de todas as atividades legislativas dos colegiados, né? E a gente buscou, então, fazer essa inovação, visando sempre, obviamente, trazer as melhores informações, uma melhor acessibilidade aos nossos usuários e, principalmente, prezando tanto pela qualidade da informação quanto pela transparência. E com relação ao resultado, como é que você analisa? Como é que ficou o resultado desse novo portal, Marcos? Olha, o resultado foi o melhor possível. Os feedbacks que a gente está tendo, tanto dos usuários quanto daquelas pessoas que usam o sistema alimentando as informações, são os melhores. A gente garantiu principalmente uma maior acessibilidade, a gente garantiu um maior equilíbrio das informações. Hoje elas estão muito mais fáceis de serem achadas. Então, logo um usuário entra na página das comissões, ele já consegue de uma forma muito prática, de uma forma muito fácil achar aquela informação que ele está procurando. Ainda que tenha muitas informações. Alô, Marcos? Que a gente teve problema aí com relação à ligação do Marcos. Estávamos conversando com o Marcos Machado Melo, ele é diretor da Secretaria de Comissões do Senado. Vamos tentar falar novamente com o Marcos. Me ouve bem, Marcos Machado? Eu ouço agora, e você? Tranquilo. Pode continuar o raciocínio, por favor. Por fim, então, como eu estava dizendo, as informações, por mais que sejam muitas informações, elas ficaram extremamente acessíveis aos usuários, ficaram muito fáceis e mais importante, que é o objetivo principal do novo portal que a gente conseguiu alcançar, que é o aumento da transparência da relação do Senado Federal com o seu cidadão. Uma das coisas que todos que trabalham com tecnologia, principalmente com informação, têm em mente com relação à mudança de formatos é com relação à usabilidade, a chamada usabilidade, né? As pessoas terem acesso a informações de uma forma intuitiva, fácil. O cidadão... Há duas perguntas. Primeiro, por que o cidadão deve acompanhar o trabalho das comissões do Senado e se ele vai ter essa facilidade nesse novo portal? Porque às vezes muita informação, às vezes até assusta na hora de você utilizar o portal. Dá uma dica aí pra gente. Pois é, as comissões elas têm fundamental importância no funcionamento do Senado Federal. Nas comissões que passam todos os projetos que antes de serem analisados pelo plenário do Senado. E, além disso, a gente tem comissões que não são legislativas, como é o caso das comissões parlamentares de inquérito, que visam a fazer uma investigação sobre determinado assunto de extrema importância para a sociedade, né? Como você disse, de fato, são muitas informações. O que a gente buscou foi colocar as mais importantes informações tão logo o cidadão entra na página das comissões. Uma outra mudança que a gente fez foi fazer uma facilidade no link. Hoje o cidadão coloca senado.leg.br/comissões e já consegue acessar. A gente também teve essa preocupação, e como são muitas informações, de no layout deixar espaçado e ao mesmo sem perder a acessibilidade de uma forma extremamente fácil para o cidadão, tão logo entra, ele consiga logo de cara acessar aquela informação que ele está procurando, aquela importante informação que ele vem buscar na página do Senado.
Eu sei que numa mudança dessa magnitude, Marcos, o Prodazem sempre está ali também auxiliando, um dos setores do Senado, onde realmente isso é feito. Agora, não foi só o Prodazem, né? Outras áreas do Senado também participaram dessa mudança. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre outras áreas do Senado que participaram dessa modificação aí no portal das comissões. Com certeza. A participação, primeiro ponto, a participação do Prodazem foi fundamental na implementação do novo site das comissões. O Prodazem tem um trabalho de excelência, um trabalho reconhecido, e dessa vez não foi diferente. Foi uma demanda da Secretaria-Geral da Mesa, da Secretaria de Comissões, e o Prodazem, de uma forma muito profissional, de uma forma muito eficiente, como é da característica da qualidade do trabalho desenvolvido pelo Prodazem, desenvolveu o melhor produto para que o cidadão consiga ter, principalmente, mais importante do que ter a informação, é você ter acesso a essa informação, você ter facilidade para ter acesso a essa informação. Então, como você disse, foi um trabalho conjunto, um trabalho do Prodazem e um trabalho da Secretaria-Geral da Mesa. Ok, e as pessoas que quiserem dar uma conferida nesse novo portal, usarem, porque o portal foi feito para que as pessoas tenham acesso, então precisa usar. É só entrar no senado.leg.br/comissões? Exatamente, ficou mais fácil. Antigamente ele tinha que entrar na página do Senado, procurar comissões, procurar atividade legislativa. Hoje basta no seu computador, no seu smartphone, ele digitar senado.leg.br/comissões e lá ele vai encontrar absolutamente todas as informações relativas ao trabalho dos colegiados, seja colegiados permanentes do Senado, colegiados permanentes do Congresso, colegiados mistos, CPI, CPMI, e além de encontrar todas as informações, vai encontrar de uma forma muito fácil, de uma forma muito didática, de uma forma muito acessível. Um mundo de informações legislativas aí na palma da mão, se você estiver com o celular ou no seu PC. Marcos Machado, obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigado você, obrigado pela gentileza do convite, é sempre um prazer participar aí do trabalho dos colegas dos meios de comunicação do Senado. Um grande abraço a todos que nos ouvem e nos assistem. Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. Pense numa combinação que deu muito certo. Uma delas é o ato de dirigir um carro e escutar uma música, uma notícia ou um arquivo de áudio por meio de um aparelho que emite som. Seu tempo era só o radinho do carro, né, Adriano? No passado, o radinho do carro fazia aí esse papel. Mas aí depois vieram o toca-fitas, o toca-CDs. E de uns tempos para cá é quase impossível encontrar um modelo de carro que saia de fábrica sem uma central multimídia, que, entre outras coisas, permite que você escute um podcast, uma playlist de músicas ou o seu programa de rádio preferido. Escutar um som no carro virou mesmo um hábito, é quase que automático. Muitos motoristas ligam a chave e logo na sequência acionam o equipamento de som, que pode incluir tweeters e caixas de alto-falante. Só que tem gente que exagera, né? Tem carro que emite um som tão alto, mas tão alto, que a pancada das ondas sonoras provoca até o disparo dos alarmes de veículos que estão parados por perto. Manter essas verdadeiras fábricas de decibéis que estouram os ouvidos de todo mundo, inclusive os ouvidos do dono da parafernália, pode sair caro para o bolso. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, proíbe a emissão de som que possa ser ouvido por quem não está no veículo quando ele estiver numa via de circulação, como uma rua ou uma avenida. Isso quer dizer que se você quiser testar a potência do pancadão do seu carro dentro da garagem da sua casa, tudo bem. Mas se sair com um poçante na rua e botar o sonzão lá nas alturas, aí você pode ser multado. A infração está prevista no artigo 228 do Código de Trânsito Brasileiro. Ela é grave, gera 5 pontos na carteira e a multa é de R$ 195,23. Outro transtorno para o infrator é que o carro pode ficar retido pela autoridade de trânsito.
O veículo só é liberado quando o motorista comprovar que as ondas sonoras geradas pelo aparelho de som não vão chegar aos ouvidos de quem estiver do lado de fora. A resolução do CONTRAN descreve algumas situações em que a geração de som do veículo para o mundo exterior não dá multa. Buzinas, alarmes e sinalizadores de marcha ré estão nessa categoria. Claro que uma ambulância, um carro da polícia e um caminhão dos bombeiros com a sirene ligada não violam a resolução do CONTRAN. E veículos de publicidade com alto-falante só podem emitir som se estiverem com uma autorização do poder público. Tudo isso, gente, é um esforço para se reduzir a poluição sonora nas nossas ruas e avenidas. Afinal, num trânsito pesado, com o barulho do ronco dos motores, não ajuda em nada o cidadão desfilar de carro com o som lá nas alturas. Verdade, Gesiel. Trata-se de uma questão também de segurança, porque o som alto distrai o próprio motorista e os condutores dos outros veículos e também os pedestres. E também uma questão de saúde. Os ouvidos sofrem bastante recebendo as pancadas sonoras vindas dos alto-falantes e dos tweeters do carro. Então, tudo bem se você é daqueles que acham que um som no carro é tão importante quanto o freio e o motor. Mas escute aquela música bacana, e escute também o Conexão Senado num volume que não vá te distrair nem incomodar quem está no carro ao lado. É verdade, é simples assim. É simples, gente. Pois é. Aí você pode mandar mensagem pra gente, você que tá acompanhando a gente aí no seu carro, né? Com som, na boa, né? Equalizado, tranquilo, sem aquele pancadão. Manda mensagem pra gente. 619-8611-9591. Como é que é aí na sua cidade? O pessoal costuma desfilar de carro com o som lá nas alturas, aquele pancadão que vai estourando os miolos de todo mundo que tá por perto e os carros vão apitando os alarmes? Manda mensagem pra gente, claro. É complicado. Só manda mensagem se você não estiver dirigindo o seu carro. Isso. Pode pedir pro carona, aí tudo bem. Exatamente. E você que gosta de botar som pro mundo, existe um local para se fazer isso, né? Não é no seu carro, nem na rua, nem na avenida. E geralmente, quem bota aquele somzão bem alto, o som é bem ruim. A música geralmente não é boa, não. É verdade. Concordo com você, Gesiel. Acho que ele quer empurrar o gosto dele para todo mundo. Goela abaixo. Aí não dá. Agenda do Senado. A partir das 9 horas da manhã, horário de Brasília, a Comissão de Assuntos Sociais se reúne para analisar 13 itens. Um deles é o projeto que institui o Maio Roxo, mês de conscientização sobre a doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Também às 9 tem reunião da Comissão de Meio Ambiente. O repórter César Mendes vai contar agora para a gente os detalhes dessa reunião. Bom dia, César. Bom dia a todos. 8 itens devem ser analisados hoje na Comissão de Meio Ambiente, entre eles o projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que trata da custódia compartilhada dos animais de estimação em casos de separação dos seus tutores, em decorrência de dissolução do casamento ou de união estável. Em pauta também a proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que altera a lei do saneamento básico para deliberar sobre a remoção de poluentes orgânicos persistentes, desreguladores endócrinos e microplásticos em águas brutas e residuárias. E outra matéria de autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que altera a Política Nacional sobre Mudança do Clima, estabelecendo medidas de transparência relativas ao Plano Nacional sobre Mudança do Clima e aos planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas. Os senadores analisam ainda 3 requerimentos para a realização de audiências públicas, entre eles o da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, que quer debater as perspectivas e os objetivos do Brasil na 29ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP29, que será realizada em novembro deste ano em Baku, no Azerbaijão. A reunião da CMA começa às 9 horas e eu volto agora com vocês no estúdio. César Mendes, muito obrigado pela participação. Às 9h30, a Comissão de Esportes se reúne para votar 3 requerimentos e em seguida debater o projeto
que inclui a Confederação Brasileira de Games e Esportes, que representa os esportes eletrônicos no Brasil no Sistema Nacional do Desporto. No mesmo horário, 9h30, a Comissão de Comunicação e Direito Digital vota 7 itens que tratam da concessão de serviços de radiodifusão. Bem, até agora nós destacamos aqui a agenda do Senado na parte da manhã. Agora vamos para a parte da tarde. Às 2h tem sessão deliberativa no plenário do Senado. Quem vai acompanhar a sessão é a repórter Érica Christian. Bom dia, Érica. Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E uma excelente quarta-feira a todos os ouvintes da Rádio Senado. E o plenário pode votar hoje mudanças na lei da ficha limpa, quanto à contagem de prazo da inelegibilidade e a inclusão no calendário turístico oficial do país do Cerejeiras Festival, realizado no município paulista de Garça, na segunda quinzena de junho. A sessão do plenário terá início às 2h da tarde com os discursos dos senadores e às 4h com as votações. Tudo pode ser acompanhado ao vivo pela Rádio Senado, TV Senado e pelo canal da TV Senado no YouTube. A todos desejo uma excelente quarta-feira. Adriano, Gesiel. Para você também, Érica Christian, um abraço. Também às 2h, a Comissão de Assuntos Econômicos debate os impactos da reforma tributária no imposto seletivo. Às 2h30, a CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas deve ouvir Daniel Mostardeiro Cola, coordenador-geral de repressão à corrupção, crimes financeiros e lavagem de dinheiro da Polícia Federal. Para acompanhar os trabalhos legislativos é só continuar acompanhando a Rede Senado de Rádio, TV Senado, canal do YouTube na TV Senado e também senado.leg.br. Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e é hora de Sinal Verde, o espaço da mobilidade da Rádio Senado. Dia 12 de outubro está aí, então vamos falar de crianças. A segurança das crianças no trânsito é uma preocupação constante para pais, responsáveis e autoridades. Acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte acidental entre crianças no Brasil e medidas adequadas podem salvar vidas. A maioria já sabe como transportar crianças de forma segura em diferentes meios de transporte, mas nunca é demais lembrar. De acordo com a legislação brasileira, crianças de até 10 anos e com menos de 1,45 m devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura, salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentados pelo CONTRAN. A Sociedade Brasileira de Pediatria vai além e recomenda que estiquemos um pouco mais essa idade, até 12 anos. E o que dizem as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito? Bem, com até 1 ano de idade é para usar o bebê conforto virado para trás. Depois de 1 a 4 anos, a cadeirinha com cinto próprio. No caso de crianças com mais de 4 anos, estas devem ser levadas com o chamado assento de elevação. Esses dispositivos, quando corretamente instalados, podem reduzir em até 71% o risco de morte em caso de acidente. Se os cintos forem de 2 pontos, podem ir sem o assento de elevação. Uma tendência para as cadeirinhas é o dispositivo Isofix, que são 2 ganchinhos no banco prontos para serem acoplados pelas cadeirinhas, muito mais prático. Picapes e outros utilitários que só têm bancos dianteiros estão amparados por uma resolução do CONTRAN para poderem levar crianças. O mesmo se houver mais crianças do que o número de vagas nos assentos traseiros. Aí o transporte também pode ser no banco da frente. Crianças com mais de 1,45 também podem ir no banco dianteiro. Outra exceção é se atrás os cintos forem subabdominais e na frente de 3 pontos. Importante também pesquisar na página do Inmetro na internet a qualidade dos dispositivos de retenção para crianças. Não vai comprar qualquer produto. E em ônibus ou metrô? Bem, no transporte coletivo não há cintos de segurança, pelo menos que eu tenha conhecimento. Então, de nada adianta levar assentos de elevação a tiracolo. E em táxi ou Uber? Nesse caso, o carro não é obrigado a fornecer a cadeirinha, cabe ao passageiro levar, ou pedir um veículo que ofereça o dispositivo. E no transporte escolar? Também não há exigência nacional.
Mas o Brasil é muito diverso, pode ter lei ou até mesmo acordo que determina as cadeirinhas. Infelizmente, muitos ônibus ou vans que levam crianças sequer dispõem de cinto de segurança. Então o rigor deve ser nosso, dos pais, para buscar o melhor serviço ou cobrar das autoridades municipais. E na garupa de motos, pode? A legislação brasileira permite que crianças a partir de 10 anos andem na garupa de motos. Não preciso nem falar que é crucial que a criança utilize capacete adequado, do tamanho correto, e que o motorista siga todas as normas de segurança. Acho que é sensato evitar trajetos longos em alta velocidade e instruir a criança sobre a importância de segurar-se firmemente e manter os pés nos pedais. E quais as punições previstas no Código de Trânsito Brasileiro para o transporte inadequado de crianças? Tá lá, artigo 168, infração gravíssima, 7 pontos na carteira, multa de R$ 293,47 e retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada, quer seja ela a instalação da cadeirinha ou do assento de elevação. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor transportando criança menor de 10 anos ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar da sua própria segurança. Infração gravíssima, multa e suspensão do direito de dirigir. A segurança das crianças no trânsito depende de medidas preventivas e do cumprimento rigoroso das leis. Seja no carro, no transporte escolar ou na garupa de uma moto, é fundamental que os responsáveis estejam atentos e sigam todas as recomendações para garantir a proteção dos pequenos. Temos que cuidar deles, certo? E com essa mensagem, chegamos ao fim de mais um Sinal Verde. Quer encontrar episódios anteriores? Dê uma busca na internet por Sinal Verde Rádio Senado ou entre em www.senado.leg.br/radio/podcasts. Um abraço a todos e até o próximo programa. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Yasmin, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. O estímulo à participação feminina por meio da cota de gênero já está previsto na legislação há 27 anos, onde cada partido ou coligação deveria preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo nas eleições da Câmara dos Deputados, na Legislativa do Distrito Federal, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Embora exista uma lei de cotas para mulheres candidatas, isso ainda não está funcionando como deveria. O que você acha que ainda precisa ser feito para que essa lei funcione efetivamente? A lei que trata a respeito das ações afirmativas de gênero, para além de cumprir essa previsão, é necessário que as mulheres elas participem também de cargos diretórios dos partidos políticos. E para além disso, é muito importante que as mulheres elas ocupem também os cargos de liderança dentro dos partidos, porque isso fomenta, essa participação feminina fomenta a escolha de candidatas também para as eleições. E já no sistema majoritário, como é um sistema que o candidato que ganha, né, diferente do proporcional, quem ganha é quem consegue 50% mais um dos votos, a gente não tem assim não tem uma dificuldade tanto no que o voto do eleitor ele consegue ser de fato representativo, diferente, por exemplo, do sistema proporcional, que é onde a gente vê a maior dificuldade em termos de representação dessas mulheres, né, que são os cargos de deputados e vereadores. E um outro ponto também que eu acho extremamente relevante é fazer com que tenha medidas que punam severamente os partidos em que se utilizam de candidaturas laranja. A gente tem atualmente uma jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, em relação a ser mais severo nesses casos de partidos políticos que se utilizam de mulheres simplesmente para cumprir o requisito normativo. A Justiça Eleitoral ela está cada vez mais severa nesse sentido, quando eles utilizam-se de candidaturas laranjas, né, que nada mais é do que colocar essas candidaturas para cumprir um requisito, mas que quando, na verdade, são fraudulentas, né? E percebe-se isso quando, por exemplo, a candidatura não recebe votos, ou recebe somente um voto, ou a candidatura, ela, além disso, ela faz campanha para outra pessoa,
pessoa que geralmente tem algum grau de parentesco e tudo mais. E uma coisa também que eu acho importante ressaltar é que a gente tem uma lei atual, que é a Lei 14.192 de 2021, que trata a respeito de prevenir, reprimir e também combater a violência política contra as mulheres no meio político, no sentido de fazer com que essas mulheres elas consigam, de fato, participar da política brasileira e trazer essa representatividade que tanto nos falta hoje. A gente tem dados hoje da União Interparlamentar que mostra que entre os 193 partidos analisados em relação à representatividade feminina na política, o Brasil ocupa hoje a posição de 132. E esses dados assim, são alarmantes porque a gente percebe que o Brasil ele tem uma representatividade feminina que ela é inferior aos países que restringem gravemente os direitos das mulheres. Então, o Brasil ele fica atrás, por exemplo, de países como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Jordânia. Então, a gente vê o tão grave que está a situação atualmente no Brasil em relação à representatividade feminina na política brasileira. Você falou em violência política contra as mulheres. As mulheres negras enfrentam uma dupla barreira, a de gênero e a racial. Como você vê a participação das mulheres negras na política brasileira? Elas enfrentam uma dificuldade ainda maior e a gente tem uma jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, desde 2020, salvo engano, que busca reduzir essa discrepância entre tanto as mulheres negras quanto os homens negros na política, né? Essa falta de representatividade. Então, a gente tem uma jurisprudência no sentido de os partidos políticos terem que observar esse mínimo de 30% e esse máximo de 70% também para candidaturas negras, de forma geral. No Brasil, muitos projetos surgiram para formar novas lideranças femininas na política. Como você vê o impacto dessas iniciativas? Eu acredito que essas iniciativas elas são fundamentais para fazer com que tenha uma nova estrutura de política no Brasil. Principalmente quando vejo que esses novos institutos estão sendo instituídos, por exemplo, para trazer maior representatividade à política brasileira, como, por exemplo, instituições que fomentam candidaturas em locais que vivem pessoas mais vulneráveis, institutos que fomentam a participação tanto de mulheres, quanto de negros, quanto de povos indígenas, porque a gente tem hoje uma subrepresentação dessas minorias que, na verdade, não são minorias, né? Elas são a maior parte da população brasileira, mas que não se vê representada na política atual. Sim. E eu acredito que é muito importante fazer com que tenham esses institutos que possa trazer uma nova política para o Brasil, uma nova forma de representatividade, para que a gente possa conseguir melhorar a política, fazer com que as pessoas elas se sintam mais representadas, fazer também com que as pessoas consigam ter seus direitos fundamentais reconhecidos e assegurados. A gente tem hoje uma igualdade formal prevista no texto constitucional, mas a gente não vê uma igualdade material, de fato, uma igualdade no sentido de realmente todas as pessoas terem os mesmos direitos em relação a direitos básicos, como saúde, saneamento básico, educação, transporte. Então, eu acredito que esses institutos eles são fundamentais para fazer com que nasça uma nova política, nasça uma política que possa ser mais representativa e que ela possa, de fato, segurar esses direitos sociais. Muito bom. O relatório da ONU sugere que a paridade de gênero na política só será alcançada em 2063. Quais os fatores, na sua opinião, quais são os principais fatores que contribuem para esta previsão tão distante? Bom, hoje a gente tem uma dificuldade tanto estrutural quanto estrutural no sentido das mulheres elas conseguirem terem acesso à educação, acesso à possibilidade de ter cargos bons de forma geral. Então, eu acredito que tem uma dificuldade no sentido de fazer com que essas mulheres elas consigam ter acesso a
mecanismos que possam fazer com que elas ocupem cargos de liderança e cargos de poder. Eu acredito que a partir dessas dificuldades que elas enfrentam para conseguir ocupar esses cargos de liderança e de poder, dificulta uma possibilidade de representatividade, seja na política, seja em cargos de poder, tanto no poder judiciário, quanto no poder legislativo, no poder executivo. Muito bom. Yasmin, muito obrigada por conversar com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada.